em 1930 pelo Ferdinand Ferrand, que é um musicólogo alemão, ainda dentro daquela conotação negativa da música do primitivo, né? E você tem, nos anos 60, não só o ressurgimento da improvisação, mas uma radicalização dessa improvisação na figura de um movimento artístico chamado de improvisação livre. Então, o que é a improvisação livre? Ora, todas as práticas de improvisação que você tem antes dos anos 60 são o que a gente chama de práticas idiomáticas. Elas acontecem dentro de um idioma específico musical, que tem regras pré-definidas, que tem uma estrutura pré-definida. Então, por exemplo, para eu dizer que eu estou improvisando choro, tem algumas coisas que eu tenho que fazer para que aquilo seja um choro, senão não é choro, né? Então, no choro, por exemplo, a improvisação sempre acontece não na melodia principal, mas no contracanto, né? Normalmente é um trombone, ou um saxofone, ou um violão de 7 cordas, um instrumento de registro médio grave, que vai fazer o contracanto da linha principal e que vai elaborar essa melodia durante a performance, enquanto a melodia principal é fixa, né? Ou levemente ornamentada. Você tem determinados padrões rítmicos e determinadas sequências harmônicas que você tem que seguir, senão você não está tocando choro. Ou se você estiver improvisando no jazz, você tem que ter o walking bass, você tem que ter a condução intercinas do prato, você tem que ter uma série de elementos, senão aquilo não é jazz. Você tem alguma coisa que você pode inventar na hora, mas tem algumas coisas que são pré-determinadas, senão você sai do idioma. No caso da improvisação livre, você abre mão de qualquer elemento pré-determinado. A questão da improvisação livre é você se reunir com os colegas que vão tocar com você e esperar que alguém coloque alguma ideia sonora. E você imagina alguma coisa que funciona junto com aquela ideia sonora e você coloca aquilo na roda. E de repente o André imagina outra coisa que funciona bem com aquilo e toca aquilo também, ou canta aquilo também, e assim por diante. É como a lógica da conversa de bar. Ninguém leva assunto pronto para a mesa de bar. É muito chato se isso acontece, né? E você chega e você se coloca disponível para aquilo que está sendo colocado na mesa do bar e você interage a partir dali. Eventualmente até você disputa o assunto, ou você se contrapõe a alguém, ou você tenta direcionar o assunto para um determinado lado, mas tudo acontece a partir da interação. A improvisação livre, ela usa exatamente essa lógica. Então, ela, por princípio, ela abre mão de qualquer pré-determinação e vai trabalhar só com aquilo que emerge durante a interação. Certo? Então, o meu objeto de estudo é exatamente como que essa improvisação surge como objeto de discurso e como que ela evolui, como que ela se transforma e como que ela dá, o que ela dá origem, o que surge a partir dela, né? E como que a gente pode trabalhar com ela, né? Do ponto de vista artístico, do ponto de vista político. Para trabalhar com isso, a minha primeira abordagem foi trabalhar com Foucault. Agora eu vou tomar um banho d'água. Muito bem. Por que eu vou trabalhar com Foucault se Foucault raramente fala de arte, né? E quando ele fala de arte, eu acho que ele nem está falando de arte em verdade, né? Porque essa situação da improvisação, ou esse paralelo da improvisação livre com a mesa de bar, ela traz um elemento de jogo de poder que é muito importante e que é curiosamente ausente da narrativa, do discurso a respeito da música. Existe uma resistência muito grande no meio musical, no meio artístico em geral, de tratar a música em termos de relações de poder. É quase como se o músico fosse essa figura abstrata e desconectada do mundo que não se relaciona, ou quando ele se relaciona, ele precisa, para fazer música, ele precisa deixar de lado as relações de poder, deixar de lado a política para a música poder acontecer. Esse tipo de narrativa é muito disseminada, é muito comum, inclusive na literatura sobre improvisação, né? Então, eu trouxe o Foucault exatamente para começar a analisar a improvisação livre do ponto de vista das relações de poder. E aí eu acabei encontrando uma coisa muito interessante, que é o fato de que a improvisação como objeto de discurso é
incrivelmente semelhante aos objetos típicos do discurso Foucaultiano, né? Ali onde não existia nada, por conta de uma determinada configuração da rede dos discursos, passa a existir alguma coisa que muda a configuração das assimetrias de poder e interfere na vida das pessoas, né? É a loucura, é o neoliberalismo, é a sexualidade. A sexualidade em particular é muito interessante, né? É muito parecido com a improvisação como objeto de discurso, porque assim como a sexualidade, a improvisação surge na entrada do século XIX, por conta da emergência da burguesia. Não se utilizava a palavra improvisação para designar essa prática de fazer música ao vivo durante a performance. Utilizava-se outras palavras, né? Na verdade, isso nem era muito discutido, porque não havia uma diferença clara entre compor e improvisar. Quer dizer, essa diferenciação surge na entrada do século XIX com a emergência da burguesia, e no exato momento em que ela surge o discurso a respeito da repressão da improvisação. Exatamente como na sexualidade, o objeto surge junto com a narrativa da sua própria repressão. E também surge o discurso da liberação da improvisação na década de 60 do século XX. Existem muitos paralelos interessantes entre esses dois objetos. Então, a partir daí, eu comecei a traçar, quais são os paralelos que eu posso usar, então, entre a forma como Foucault trata esses objetos dele e como que eu posso tratar a improvisação, né, como objeto de discurso. E aí tem vários vetores possíveis para essa aproximação, né? De cara, imediatamente, estabelecer o paralelo entre os tipos de prática musical, ou o papel da improvisação em cada um desses tipos de prática musical, com os tipos de poder que o Foucault descreve. Então é claro, né, a tradição da prática musical mestre-discípulo, né, onde você tem uma família de músicos, onde o pai é o Kapellmeister, quer dizer, isso é o poder soberano, né? O músico do rei, o músico do bispo, etc., né? Enquanto que é muito fácil olhar para a orquestra, ver o maestro no pódio, com toda a orquestra na sua frente em semicírculo, com o maestro transmitindo um código que foi feito antes dele, para individualizar cada um dos músicos, estabelecer o papel de cada um deles naquela engrenagem com uma visualidade específica. Isso não é uma implementação do panóptico do Bentham, eu não sei o que mais é. E ninguém fala desse negócio, é muito maluco, todo mundo olha para a orquestra e acha lindo, né? Da mesma forma, a emergência do estúdio de gravação, da indústria do disco, é muito interessante se a gente olhar ela do ponto de vista da implementação do biopoder, né? Quer dizer, ao invés de você ter um código que vai estabelecer uma norma para a atuação de cada indivíduo na orquestra, você passa a ter um estúdio de gravação onde você coloca um grupo de músicos e deixa eles interagirem à vontade. Não importa se eles estão trabalhando a partir do código ou não. Não importa se eles estão fazendo coisas pré-determinadas ou se eles estão improvisando. Você deixa os músicos experimentarem à vontade, você grava tudo, você registra tudo. Depois você vai ter uma pessoa que é responsável por pegar esse material, selecionar esse material, editar esse material, transformar em produto e vender, que é o produtor, né? Então, se o mestre capela, o pai, é a representação dessa figura soberana na música tradicional, se o maestro e o compositor são essas figuras de poder disciplinares na música do século XIX, o produtor é a figura desse poder, desse biopoder no século XX, que trabalha a partir de um normal da interação musical, né? Quer dizer, os paralelos são muitos e são muito interessantes, né? Outro vetor de aproximação importante, eu acho, para lidar com isso, são os mecanismos de controle do discurso que você vai ter no Foucault ali a partir da arqueologia